Tinha. E onde que começou a CVX e como que tá no mundo a CVX? Como que tá organizada? Mais ou menos isso. Certo. Então, a CVX tem esse momento bem marcado, né? De, primeiro como congregações marianas e aí passando para a CVX. Né? Então, se a gente olha para as origens mais remotas de congregação mariana, então o nascimento é na França. Me escapa o nome do jesuíta agora. Leni, né? Leni, qualquer coisa assim. Então, contemporâneo de Inácio. Então, faz pouco tempo a gente teve o jubileu de comemoração dos 450 anos. Então, se for olhar essa história toda, é o nascimento na França e se estende até hoje. Né? Aí dá a mudança de nome, aí é pós-Concílio Vaticano II, né? Então que o nascimento se dá numa... Eles não sei se eles chamavam de Assembleia Mundial, também não lembro o nome agora, mas era como se fosse o que hoje é a nossa Assembleia Mundial, mas era a Assembleia da Federação Mundial das Congregações Marianas, né? Então eles não eram uma comunidade, eles eram uma federação. Então a Federação Mundial se reuniu e aí ali houve um movimento de resgatar o carisma inaciano, o caráter inaciano das congregações, e aí se faz a mudança de nome. Né? Essa mudança não foi simples, né? Então em algumas partes isso se aceitou mais tranquilamente, em outras não. Né? Então hoje, se eu não estou enganado, estamos em mais de 60 países, né? E coexistindo com as congregações marianas em vários lugares. Assim, né? Então em muitos lugares as congregações, né, continuaram sendo congregações, né? Não assumiram a identidade de uma comunidade, né? Conosco. Assim, então, não me lembro se tinha mais alguma coisa na pergunta. Vai ficar uma beleza, né? Como está organizado? Então, nos dizemos uma única comunidade. Né? É humanamente impossível reunir essa comunidade sempre, assim, se estamos no mundo inteiro em mais de 60 países. Então, até por uma questão de logística, né, de organização, a gente precisa ter subdivisões, assim. Então, olhando globalmente, a gente tem o que a gente chama de um Conselho Executivo Mundial, né, que está organizado em coordenador, eles chamam de presidente, né? Então presidente, vice, secretário, temos um secretário executivo que mora em Roma, né, residente, trabalha pela CVX, dedicação exclusiva, e aí essa organização, né, então, faz parte desse Conselho Executivo Mundial, o que a gente chama de EXCO, pessoas representantes dos continentes, né, eles chamam de EXCO-links, né, então a gente tem o link da América Latina, tem o link da Ásia, o link da África, então essas pessoas compõem essa executiva mundial, certo? E essa executiva, e essa organização mundial, ela se desdobra, então, até as realidades menores. Né? Então, a CVX no mundo está organizada em nacionais, né? As CVX nacionais tem a mesma, não a mesma necessariamente, mas tem uma estrutura parecida, com um coordenador, um secretário, sempre o assistente eclesiástico, não esqueci de citar, então o assistente eclesiástico mundial da CVX sempre é o geral da companhia, né? Então existe sempre um assistente nacional, né? No caso de países muito grandes como o Brasil, as nacionais se dividem em regionais, né? Então no Brasil a gente tem Sul, São Paulo, Rio, Minas, Nordeste, Bahia e Brasília, né? E uma CVX nascente no Norte. Então, no nosso caso, esses regionais também têm uma estrutura parecida, então, com coordenação, secretaria, assistência eclesiástica, né? E aí faz parte dos regionais realmente as pequenas comunidades, né? Então, os grupos onde efetivamente o membro vive a CVX na vida comum, né? Que aí é o grupo ali se diz entre 8 ou 12 pessoas, né? Mas isso não é fixo, né? Então, esse é o grupo onde a pessoa se encontra a cada 15 dias para partilhar a vida, partilhar a missão, né?
E também esse pequeno grupo reflete essa mesma estrutura da mundial. Então, também esse pequeno grupo tem uma coordenação, tem uma secretaria, né? E aí, assim se constrói a organização, vamos dizer, né? Porque daí o coordenador daquela pequena comunidade, lá na ponta, é o que conversa com todos os coordenadores regionais da sua região, então assim se faz uma CBX regional, né? As regionais têm coordenadores que também se encontram e se conversam, e assim se faz uma CBX nacional e a cada 5 anos, né? Então tem a Assembleia Mundial, onde os coordenadores nacionais, com mais 2 delegados, né, se encontram para fazer o encontro da CBX Mundial. Então assim se faz a comunidade única, vamos dizer assim, né? Uma comunidade. Mas talvez o que seja mais importante do que como se organiza a CVX, no meu entender, é o porquê se organiza a CVX. Né? Porque, quer dizer, a gente fala em espiritualidade, em viver uma vida comum no trabalho, na família, né? E aí precisa de tudo isso, né? A pergunta, né? Precisa de toda essa estrutura, essa organização para viver essa vida cristã, né? Aí eu volto no que eu comecei a falar, né? A pergunta do Júlio era, né, quais os princípios, assim. Acho que se a gente olha para a espiritualidade naciana desde o princípio, né, quando Inácio começa a dar os exercícios, ele começa a formar um grupo em volta dele, né? Então isso é muito natural. Então Inácio dá os exercícios e começa a se formar um grupo em torno dele. Então é muito próprio da espiritualidade naciana essa união, esse estar junto, assim. E isso é muito marcante na experiência dos primeiros companheiros, né, dos jesuítas. Então, quando eles vão, eles se apresentam para o Papa, né, eles se colocam à disposição da igreja. E aí eles se colocam em discernimento, né, o que vamos fazer da nossa vida. E aí o resultado do discernimento deles é, vamos permanecer juntos e vamos ter um cabeça, né, vamos dizer assim. E por que isso? Porque eles acreditam que eles, juntos e articulados, eles podem dar mais do que cada um contribuindo isoladamente. Né? Então, isso é muito importante na espiritualidade naciana, porque por trás disso está o tal do Magis. Né? Então, acredita-se que, unindo-se aqueles que fazem essa experiência comum dos exercícios, né, pode-se atingir um bem mais universal, né? Atingir um bem maior. Né? Então, por que a CBX tem toda essa organização? Pelo bem maior, pelo bem mais universal. Né? A gente acredita que essa comunidade mundial orientada, né, orientando a sua missão numa direção comum, uma comunidade mundial discernindo, elegendo prioridades e agindo de forma articulada no mundo todo, é capaz de produzir um bem maior e mais universal do que essas mesmas pessoas sozinhas fazendo a sua missão, ou, né? Isso não quer dizer que a gente é mais ou menos do que ninguém. É simplesmente o nosso modo de proceder, né? É próprio do nosso carisma, né? Da nossa espiritualidade.